Para a turma de métodos quantitativos, nós vamos ter as aulas às segundas-feiras, no horário das 19 às 21h50. Aqui são as datas, só para reforçar, né? O retorno dessa turma é no dia 13/3. A B1 está prevista para o dia 10/4 e a B2 prevista para o dia 5/6. Esse é o QR Code da turma de métodos quantitativos. Por favor, acessem esse QR Code, que aqui eu vou encaminhar materiais complementares e vocês podem tirar dúvidas comigo durante o semestre. Iniciando então a nossa unidade 1, seção 1. A partir de hoje nós estudaremos a matéria de métodos quantitativos e nós devemos recordar um pouco para isso alguns conceitos de matemática básica, né, como função, nomes da estatística. Donald no País da Matemática. Dublagem SC São Paulo. Muito estranho. Mas a criatura esquisita. Olha, espécie de amador é esse aí. Essa não, raízes quadradas. Pi é igual a 3,14, 15,92, 65, 35, 89, 74, 7, etc, etc, etc. Olá! 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 Olá, Donald. Sou eu! Onde estou? No País da Matemática. País da matemática. Nunca ouvi falar dele. É uma terra cheia de aventuras. É você. Sou um espírito. O verdadeiro espírito da aventura. Isso comigo. O que mais? Uma jornada pelas maravilhas da matemática. Matemática? Isso para intelectuais. Intelectuais? Espera um pouco, Donald. Você gosta de música, não gosta? Aham. Sem os intelectuais, não existiria música. Vem cá. Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos. Pitágoras. O pai da matemática e da música. Matemática e música. Ah, você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis. Observe. Primeiro precisamos de uma corda. Ei! Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de 2:1. Com simples frações ele conseguiu isto.
E a partir dessa harmonia e desses números, elaborou a escala musical que é usada até hoje. Caramba! A matemática estabelece medições mais incríveis. Imagine só a empolgação de Pitágoras quando comunicou sua descoberta aos amigos, uma fraternidade de intelectuais conhecidos como pitagóricos. Eles se reuniam secretamente para discutir suas descobertas matemáticas. Só os membros podiam entrar nas reuniões. Todos usavam um emblema secreto, o pentagrama. Vamos ver qual é o assunto de hoje. O que está feito? Shhh, é um ensaio. Ele busca o ritmo. Foi, portanto, com esses intelectuais, os pitagóricos e suas fórmulas matemáticas, que surgiu a base da nossa música de hoje. Olha o focinho intelectual, ele faz assim. Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes.
todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa! Isso é matemática! Adoro figuras desse tipo! Donald. Ao experimentar! Não. Proporção ideal! Nem tanto. Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Sabia? Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. O jasmim estrela. A estrela do mar. A flor de cera. Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. A profusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Pitágoras. Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. Sim, existe matemática na música, na arte, em praticamente tudo. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas. E então, Donald, você gostou da nossa viagem pela geometria?
Puxa, seu espírito, a matemática é muito mais quantos vezes dois. Isso mesmo, Donald. E a matemática também se encontra nos jogos. Jogos, oba! Vamos começar com um jogo que é jogado sobre quadrados. Damas, Não, xadrez. xadrez, Uma competição matemática entre duas cabeças. É um jogo que tem sido apreciado ao longo dos séculos, tanto por reis quanto por plebeus. Na verdade, Lewis Carroll, um matemático famoso com talentos literários, utilizou o xadrez como cenário para o seu conto clássico, Através do Espelho. Alice deparou-se face a face com um grupo de peças de xadrez nada amistosas. Minha nossa, o que é isto? Pela minha alma, me parece que é um peão perdido. eu sou peão, sou o pato Donald. Ela diz que eu parto o Donald? Ultrajante. Ou pode ser a Alice? Alice, Não, 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 é um peão perdido. Peão perdido? Ah, ganhaste, peão! socorro, seu espírito, socorro, socorro, socorro. Depressa, coma um. Ufa, essa foi por pouco. Agora você pode olhar para o jogo de uma perspectiva mais segura. O xadrez é um jogo de estratégia calculada. E como o tabuleiro é geométrico, os movimentos são matemáticos. Checkmate. E o jogo acabou. Isso é muito interessante. É hora. Praticamente todos os jogos são jogados em áreas geométricas. O campo de beisebol é um losango. Oba! E sem a matemática não daria nem para marcar pontos. O futebol é jogado num retângulo dividido em linhas de uma jarda. O basquetebol é um jogo de círculos, esferas e retângulos. Até o jogo da amarelinha tem seus vários quadrados. E mais? Passadão? Não. Um jogo matemático que se joga num campo com 2 quadrados perfeitos e usa 3 esferas perfeitas e um monte de losangos. Em outras palavras, bilhar. Oba! Essa é pra mim. Você conhece o jogo, não conhece, Donald? É, claro. A bola preta tem que bater nas outras duas. Ah, sim. Agora vamos ver como um perito no jogo de bilhar de 3 tabelas usa a cabeça. 3 tabelas. É. A bola branca não tem apenas que bater nas outras bolas, mas precisa bater em pelo menos 3 tabelas antes de bater na última bola. Uma, 2, 3. Uma, 2, 3. É preciso ser muito bom para acertar várias jogadas sucessivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uau! Foi uma ataque sorte. Sorte? Não, é habilidade. Neste jogo é preciso conhecer todos os ângulos.
3, 4, 5, 6, 7. É fantástico! Como ele fez isso? Primeiro existe uma técnica. Ele bate na parte de baixo da bola para que ela gire para trás. Bater do lado direito da bola faz com que ela volte pelo canto. É preciso praticar muito para aprender essas jogadas. Ele errou! 1, 2, 3. Isso quer dizer que é matemático. Ah, esse jogo exige cálculos precisos. Ele calcula todos os lances na cabeça. Dava para jogar desse jeito, mas vai exigir uma dose muito grande de sorte. Há uma opção melhor. Para isso, ele usa as marcas losangulares das bordas como guia matemático. Primeiro, ele calcula o cálculo natural para bater nas bolas. Daí, ele descobre que a bola branca precisa quicar no losango número 3. Em seguida, ele se prepara para jogar e precisa de um número para a posição da bola branca. Isto exige um conjunto de números diferentes. É muito confuso, não é? Não depois que você pega o jeito. Está vendo? A posição da branca é 4. Agora, uma subtração simples. 4 menos 3 igual a 1. Portanto, se ele mirar o primeiro losango, deve conseguir. Isto se chama jogar pelo sistema dos losangos. Ângulo natural 2. Posição da branca 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. 3,5 menos 2 igual a 1,5. Então mirar no meio entre o primeiro e o segundo losangos. Isso é muito bom, deixa eu fazer. Agora eu vou pensar. Se eu bater ela vai... Se eu bater 4,5 menos 3... Não. 3,5 mais 4, eles dividiram por 2, 6, só depois 1, 4, 2,5, 6... Teve bater Não, Donald. A matemática não é adivinhação. É muito simples. Ângulo natural da tacada, 2. Posição da branca, 3,5. Quantos são 3,5 menos 2? 1,5. Ei, funciona! Opa! É bonita! Se eu bater na 3,5 mais 4, 7,5, 4,5, 3,5, 602, 4, 402... Você está complicando as coisas, Donald. Só essa da minha matemática, seu espírito. Maravilhosa, Donald. E agora você já está pronto para o jogo mais empolgante de todos. Oba! E o campo desse jogo está dentro da cabeça. Oh, veja só o estado da sua cabeça. Ideias antiquadas, bagunça, conceitos falsos, superstições, confusão. Para pensar direito, você tem que arrumar a casa. Pronto, agora sim. Uma bela varrida. Este jogo consta de círculos e triângulos. Pense num círculo perfeito. Um círculo perfeito. Círculo perfeito. Perfeito. Ah, ponha um triângulo dentro. E gire. Agora gire o círculo. O que você tem? Uma bola! Sim, uma esfera. É a mente que descobre primeiro a forma das coisas. Seccione o topo da esfera e nós temos uma... Uma mente de aumento! Isso mesmo. A lente é uma secção da esfera. Todos os instrumentos ópticos são criados matematicamente. Está vendo? A matemática é muito mais do que apenas números e equações.
Vamos voltar ao nosso círculo com um triângulo. Role, e nós temos uma. Uma roda. O círculo tem sido a base de várias invenções importantes. A mente é capaz de criar as coisas mais fantásticas. Se girarmos o triângulo, temos um... Cone. Seccione o cone. O cone está repleto de formas matemáticas úteis. Seccione novamente. Seccione diversas vezes. As órbitas de todos os planetas e satélites se encontram no cone. Não importa como você o seccione, é sempre matemática. Uma fatia como esta produz o refletor do holofote. Uma fatia como esta, o espelho de um telescópio gigante. Com uma linha no cone, temos uma broca. E uma mola. Agora você está no compasso certo. Número, por favor. A mente é o berço de todas as conquistas científicas da humanidade. Está na hora. Está na hora. Está na hora. A mente não conhece limites quando bem utilizada. Pense num pentagrama, Donald. Agora ponha outro dentro dele. Um terceiro. E um quarto. Não existe lápis suficientemente apontado para fazer desenhos tão pequenos quanto você é capaz de pensar. E não há papel suficientemente grande para conter a sua imaginação. Na verdade, só na mente podemos conceber o infinito. O pensamento matemático abriu as portas às aventuras empolgantes das ciências. Os pilotos, eu a vida da ponta assim. Cada descoberta conduz a muitas outras. Uma cadeia infinita. Essas plantas, essas plantas estão trancadas. É claro que estão trancadas. Essas são as portas do futuro. E a chave é... Matemática. Certo. Matemática. Os tesouros sem fronteiras das ciências estão trancados atrás daquelas portas. Na hora certa, elas serão abertas pelas mentes curiosas e questionadoras das gerações futuras. Nas palavras de Galileu, matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Quando nós vamos ao supermercado para fazer compras e quando o caixa registra os produtos, o computador ele executa a leitura de códigos de barra, onde ele aplica uma função. Se nós observarmos a nossa volta, tudo existem funções matemáticas, né, de diversos segmentos. Você tem aí toda uma abrangência da matemática na vida das pessoas. É muito difícil você falar, eu não uso matemática, né? Tudo você tem matemática, você tem proporção, você tem estatística, né? Então é isso que nós vamos aprender aqui, né? A relação estatística e os métodos, né, de amostragem e frequências. Para isso, nós vamos rever, então, alguns conceitos. Aqui, nessa unidade, nós vamos falar sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano é um método criado pelo filósofo e matemático francês René Descartes. Trata-se de dois eixos perpendiculares que pertencem a um plano em comum. Descartes criou
esse sistema de coordenadas para demonstrar a localização dos pontos no espaço. Então, aqui nós temos a representação de um plano cartesiano, onde horizontalmente existe um eixo X e verticalmente um eixo Y. E desta forma, nós temos a divisão em quadrantes, sempre no sentido anti-horário, começando do superior do lado direito, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Assim é representado um plano cartesiano, conforme Descartes desenvolveu. Esse método gráfico é utilizado em diversas áreas: matemática, cartografia, topografia. Para realizar um plano cartesiano, nós devemos levar em conta algumas indicações importantes, né? A linha vertical tem o nome de ordenada Y, e a linha horizontal é chamada de abscissa X. Então, ordenadas estão referentes ao eixo Y, o eixo vertical, e a abscissa é referente à horizontal, que é representada pelo eixo X. Com a intersecção dessas linhas, nós formamos os quadrantes, conforme nós vimos no exemplo anterior. Então, nós temos aí a ordenada e a abscissa e os quadrantes. Então, vamos continuar nossa explicação. É importante notar que o plano cartesiano, no plano cartesiano, os números eles podem ser positivos ou negativos. Como que isso é dividido, né? Então, nós temos do centro para a direita, nós temos o X valendo valores positivos, do centro para cima, o Y valendo valores positivos. Do centro para a esquerda, o X vale valores negativos, e do centro para baixo, o Y vale valores negativos. Então, vamos entender um pouquinho melhor como que vai se compor, né, o estudo matemático desses planos cartesianos. Os números positivos, eles vão para cima ou para a direita, né, variando aí no eixo X e no eixo Y, conforme eu falei. Então, nós temos aqui a representação. Prestem atenção que toda vez que nós vamos representar coordenadas num plano cartesiano, elas são sempre representadas desta forma: x, y. Então, o primeiro número sempre vai ser representado pelo eixo x e o segundo número sempre vai ser representado pelo eixo y. Tá? Isso é mandatório. Sempre o primeiro vai ser referente ao que está nas abscissas e sempre o y vai ser o segundo número, né? O que está nas ordenadas. Já os números negativos, eles vão tanto para a esquerda como para baixo. O primeiro quadrante, vocês podem reparar que você tem ali, eu pus a representação mais. Por quê? Qualquer valor de x vai ser positivo e qualquer valor de y vai ser negativo. Vai ser positivo. Então, os dois valores de x e de y vão ser positivos no primeiro quadrante. Então, meu x é maior que zero, meu y é maior que zero. Segundo quadrante, já existe uma diferença. O meu x é menor que zero, então ele é negativo, e o meu y continua sendo maior que zero. Terceiro quadrante, os dois valores são negativos, tanto de x como de y. Os dois valores são menores que zero. E o quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. X é maior que zero, y é menor que zero. As coordenadas cartesianas são representadas por dois números racionais. Né? Eles sempre andam em pares, como eu falei para vocês, x e y. Né? E eles são representados entre parênteses e separados por vírgula. Né? Então, quais são os chamados de elementos? Então, vamos prestar atenção aqui. Eu tenho aqui, ponto A. Ele tem 4 e o 7. 4 é o valor do x e 7 é o valor do y.
Onde que eu acho esse ponto no plano cartesiano? Quando eu procuro no meu x o valor de 4 e no meu y o valor de 7, então eu tenho o ponto A. O ponto B, 8 para x e menos 9 para o y. Então, olha lá, a representação é no quarto quadrante. O quarto quadrante, ó, lembra, eu tenho valores positivos de x e negativos de y. O meu primeiro quadrante, eu tenho valores positivos de x e positivos de y. O C, menos 2 e mais 2, né? Então, o meu ponto C, ele está no terceiro quadrante, porque no terceiro quadrante eu tenho valores negativos de x e positivos de y. E o D, nós temos aí menos 5 e menos 4, então ele está no terceiro quadrante. E o último exemplo, volta lá no primeiro quadrante, o 5 e o 3, que é o ponto E. Espero que esteja ficando claro. Vamos mais adiante. Qual que é a definição? Uma função é chamada de função afim se a sua sentença for dada por f de x, que significa função, que é igual a ax mais b. Aonde f de x representa os valores que estão no eixo y. Então, é como se eu escrevesse y, que é igual a ax mais b. Então, o resultado de ax mais b vai ser um valor de y. Tá? Então, vamos lá. Sendo a e b constantes reais diferentes de zero. Onde x é uma variável independente e y é o f de x, como eu falei para vocês. É uma variável dependente de x. Então, eu preciso que exista x para existir f de x. O gráfico de uma função afim, ela é representada, então, desta forma no plano cartesiano. A reta que passa pelo ponto 0 e b, lembrando que a posição é x e y, certo? Se eu estou falando que ela passa entre 0 e b, eu estou falando que o meu x é 0 e o b eu tenho aí outro valor qualquer. Ela corta o eixo x no ponto 0. Então, toda vez que o primeiro número for 0, eu estou dizendo que a minha reta vai passar pelo 0. Dessa forma, ela é uma reta crescente. Como que eu sei que ela é uma reta crescente? Porque o meu A vai ser maior que 0. Então, ela sempre vai ser representada desta forma. Quando o meu A for menor que 0, ela vai ter outra inclinação. Ela vai ser representada como a reta azul. A constante B, ela é chamada de coeficiente linear. Ela representa no gráfico o ponto de interseção da reta com o eixo Y. Então, nós estamos falando de variações que nós temos aí, formando, então, o desenho da própria reta, né? Então, tudo que varia ao longo do eixo Y são valores de B. A constante A, ela é chamada de coeficiente angular. Ela é que vai fazer o ângulo da reta em relação ao eixo X. Ela representa a variação de Y correspondente a um aumento do valor de X. Então, ela é que vai deixar a reta mais ou menos inclinada, mais próxima de X ou mais próxima de Y. Se a reta for paralela ao eixo Y, ela não representa uma função. Então, ela é representada pelo símbolo vazio, tá? Porque a função ela tem que ser em função de x, e aí ela não está em função de x. O meu f de x é 0.
Então, a minha resposta vai ser conjunto vazio. Então, no estudo do sinal, nós temos aí que quando f de x é menor que 0, nós temos uma imagem negativa. Quando f de x é igual a 0, a nossa imagem é nula. E quando f de x é maior que 0, nós temos aí uma imagem positiva. Esses elementos formam um par ordenado, com aquele par x, y. O primeiro elemento corresponde ao eixo x das abscissas e o segundo às ordenadas y. Note que no ponto em que os eixos se encontram, nós temos a origem. E isso corresponde à coordenada 0, 0. 0x, 0y é a nossa origem. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. E por falar em aula, hoje eu vou explicar uma coisa que tem tudo a ver com o lugar que você se encontra hoje. E aí, ficou curioso e quer aprender mais sobre isso? Então vem comigo! Antes de iniciar a explicação, eu quero pedir aquelas duas coisas para você. E você já sabe o que a Giz vai pedir, não é mesmo? Se inscreve no meu canal, curta e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Isso aí, para ajudar a Giz. E ó, deixa o seu joinha. Já falei curtir, não falei? Deixa o joinha aí. Não esquece, gente, ok? E aí, de que lugar desse mundão você me assiste? Você sabia que a localização de qualquer pessoa nesse mundo ela é feita por um sistema de coordenadas? As quais são chamadas de latitude e longitude? Você aprendeu isso na aula de geografia. Não aprendeu? Eu lembro até hoje das aulas de geografia, que eu aprendi isso. Olha lá, hein? Bom, as latitudes, então, elas são divisões que tomam por base, então, a linha do Equador e elas são feitas de norte a sul, certo? E as longitudes, elas tomam por base, então, o meridiano de Greenwich e elas são divisões feitas de leste a oeste. Ok, gente? Então, você deve ter visto isso na aula de geografia. Então, vamos observar um mapa aqui para você ter um pouquinho mais de lembrança sobre esse conteúdo? Vamos lá? Gente, então vamos observar um mapa mundi agora para nós identificarmos a coordenada de um ponto qualquer, de uma pessoa que se localiza em determinado lugar? Olhem então para o mapa que eu trouxe. Se vocês observarem então o que eu disse de latitude e longitude, eu consigo identificar qual é a coordenada do ponto A. Sabendo então que esse ponto A, ele se localiza a latitude 60 graus norte e longitude 40 graus leste. Certo, gente? E o ponto C, você consegue identificar qual é a coordenada do ponto C? Faz de conta que é uma pessoa que está lá no ponto C. Qual é a coordenada dessa pessoa, então? Então, nós falamos que ela está latitude 0 graus e longitude 20 graus ao leste. Você viu que ela está bem em cima da linha do Equador, então, não é? E aí, você consegue identificar agora qual é a coordenada da pessoa B e da pessoa D? Então, vou deixar isso aí para você fazer depois. Certo, gente? Você conseguiu perceber como que funciona o sistema de coordenada, então, quando eu olho para o mapa mundi? Então, eu quero deixar um desafio para você. Você sabe de que lugar desse mundo eu estou gravando esta aula? Bom, vou dar uma dica, então. Então, a minha latitude é 23 graus ao sul e minha longitude é 51 graus ao oeste. E aí, tenta identificar, então, da onde a Giz está falando? Ok, gente? Bom, eu falei aqui da geografia para vocês, que é onde também nós utilizamos esse sistema de coordenadas, porque o nosso foco vai ser na matemática, mas eu gosto de mostrar para o aluno onde mais além da matemática eu posso usar. Ah, e tem um lugar que eu não falei. Quem já não viu um GPS, tá? Aquele que tem um aplicativo do celular que leva a gente para qualquer lugar do mundo. Ele trabalha também em cima desse sistema de coordenadas, latitude e longitude. Ok? E agora, na aula de matemática, nós vamos trabalhar então no plano cartesiano, que é o mesmo sistema que nós vemos aí na aula de geografia,
olhando para o mapa mundi, só que agora a gente não olha para o mapa mundi, a gente olha simplesmente para um plano, que nós chamamos de plano cartesiano. Isso aí. E você sabia por que o plano cartesiano tem esse nome de plano cartesiano? É devido a uma homenagem a um matemático René Descartes, tá? Devido aos seus estudos e as coisas que ele identificou, ele recebeu esse nome, plano cartesiano. Ele não um matemático. O plano cartesiano recebeu esse nome, tá bom, gente? E aí, o que é um plano cartesiano, então? Que tanto eu tô falando, mas eu não falo o que é. Um plano cartesiano, ele é composto, então, por dois eixos que são perpendiculares. Você se lembra do que são perpendiculares? Perpendiculares são duas retas que se cruzam e formam 90 graus. Olha o desenho que eu trouxe. Então, para você que não lembra o que são retas perpendiculares, eu deixo a indicação da aula para você. Combinado? Então, aqui eu tenho dois eixos, tá? Agora, aqui no campo da matemática, eu não vou falar mais latitude e longitude, e sim eu vou falar em eixos, tá bom? Então, eu tenho esse eixo na horizontal e esse eixo na vertical, ok? E eles se cruzam aqui formando um ângulo de 90 graus, tá? Então, ó, como eu escrevi aqui para você ter a definição, um plano cartesiano é uma região formada por dois eixos perpendiculares, como eu já mostrei aqui para você. O eixo horizontal, então esse eixo horizontal, que é o eixo que está deitado, ele é chamado de eixo das abscissas. Olha o nome, abscissas. Até escrevi com letra caixa alta aqui para você observar bem como se escreve, tá bom? Ou eixo X. Nós não vamos ficar falando a todo momento eixo das abscissas. Eu vou começar a falar eixo X. Então, a horizontal é o eixo das abscissas, que é o eixo X. E esse eixo que está na vertical, que está em pé, ele é chamado de eixo das ordenadas, ou eixo Y, tá bom? E o ponto em que esses dois eixos se cruzam, que o ponto que ele se cruzou é aqui no meio, ele é chamada origem do plano cartesiano. Então, bem aqui nesse meio eu tenho a origem do plano cartesiano, certo, gente? Ó, até vou marcar aqui que é o nosso zero, da onde tudo começa, tá? E aí, o que você precisa saber? Dependendo do nível de escolaridade que você está, você estuda o plano cartesiano apenas aqui, ó, tá? Nesse lugar aqui que nós chamamos de quadrante, tá? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Quadrante porque ele está dividido em 4 partes aqui, tá? Então, para você que está, por exemplo, no 6º ano e que está assistindo a GIS, é provável que você estude o plano cartesiano somente aqui, ó, no primeiro quadrante, tá? E para você que já está no 7º, 8º e outros níveis de escolaridade, você vai estudar também no total, na sua totalidade aqui, todo ele. Bom, como que funciona então um plano cartesiano? Como eu disse, aqui é a origem, então é o nosso zero, é onde começa. Aqui, então, eu vou dividir, então, 1, 2, 3, 4, 5 e ele continua. E o que vocês devem observar, que você já deve ter visto que eu não fiz, é que a distância de um para outro aqui, ó, deve ser a mesma. Eu já fiz torto aí para você falar, mas você não fez, Giz? Só para você perceber que tem que ser a mesma distância, tá? E aqui para cima do zero, né, como se fosse um termômetro acima do zero, eu tenho também, ó, 1, 2, o 3, o 4, 5. Você tá vendo que tem uma flechinha aqui? Indica que são infinitos, tá bom? Então, para você que tá aí no nível de escolaridade do 6º ano, só estuda aqui nessa região, tá? E para você que está em outros níveis, 7º ano em diante, você vai estudar a parte dos negativos também. Então, aqui, no eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, você tem, então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, são infinitos. Só que antes do zero, você já estudou os números que são negativos, não estudou? Então, antes do zero eu tenho o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, e eles também são infinitos, tá bom? E aqui agora, vamos olhar para o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, o eixo Y. Acima do eixo são os valores positivos.
Abaixo do zero, aqui nós temos os valores que são negativos. Então, eu teria o menos 1, o menos 2, o menos 3 e aí por diante, ok? E uma coisa que você deve saber, para localizar então um ponto aqui no plano cartesiano, eu vou ter então o par ordenado, gente. E você precisa marcar isso aí bem grande e bem bonito, para você se lembrar sempre que você não vai só utilizar esse par ordenado quando fizerem um exercício de plano cartesiano aqui, mas sim em outros contextos da matemática exige que você saiba o que é, na verdade, plano cartesiano. Plano cartesiano, então, sempre vai ser um valor que vai de x para y. Gente, então vejam bem, se eu for comparar o par ordenado que eu falei aqui para vocês, x e y, lá com a aula de geografia que eu falei de latitude e longitude, como que ficaria? Você consegue perceber? Ó, o x, que ele é algum ponto aqui do eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, ele está representando lá na aula de geografia a longitude, não é isso? E o nosso y, que é o eixo das ordenadas, que está aqui na posição vertical, ele estaria representando a latitude. Tá bom? Então, só falando para você essa identificação, essa comparação, para que você consiga entender melhor, certo? Mas aí, gente, se eu tivesse, por exemplo, uma praça de uma cidade famosa, vamos lá, uma praça, vou representar pelo ponto P. E o par ordenado que representa a localização dessa praça, agora eu não estou olhando para o mapa mundi, tá? Eu estou olhando para o plano cartesiano aqui da GIS, certo? Faz de conta que é o ponto 1 e 2. E aí, gente? Como que eu identifico no meu plano cartesiano esse par ordenado da praça que é 1 e 2? Bom, o que eu sei sempre então? Esse primeiro número aqui está representando o valor do eixo das abscissas. Eixo das abscissas 1, ó, tá aqui, 1. 2 é o eixo das ordenadas, que está representando o y, não é? Sempre assim, ó, x e y. Marca bem aí, ó, bem grande e bonito, um post-it bem colorido, tá bom? Então, eu teria que fazer a ligação entre esses dois pontos. Um de x, eu iria ligar com 2 de y. Ó, eixo das abscissas, 1. Ligou com 2 de y, que é o eixo das ordenadas. Então, aqui estaria o ponto P. Ok? Um exemplo para você? E você, já jogou Batalha Naval? Não? Então, vou mostrar rapidinho para você como que funciona esse jogo, que também nós utilizamos o sistema de coordenadas, né? Não vamos falar de coordenadas geográficas aqui, nós estamos falando do plano cartesiano. Vamos lá, gente? Gente, então, quando eu jogo Batalha Naval, esse jogo consiste em falar qual é a coordenada que você acha que está o barquinho do seu oponente, aí você fala uma coordenada. Se você acertar qual é essa coordenada, né, que for a localização real do barquinho do seu oponente, você consegue afundar, então, esse barquinho, ok? Então, para essa aula, tá bom? Não para ainda. Escuta o que eu vou falar, deixa eu dar as instruções. Você vai, então, desenhar aí no plano cartesiano, procura um papel quadriculado no final do livro didático, num papel que você tem aí quadriculado, ou faz um quadriculado aí no caderno, tá? E aí você vai desenhar o barquinho, tá? Lembrando que ele tem que seguir as orientações do plano cartesiano, certo? Para ordenado, x e y. E aí você tenta jogar com o seu colega. O seu colega tem que dizer qual é a coordenada que ele acha que se encontra o barquinho. Se ele acertar, ele afunda o seu barco, daí ele ganha o jogo, tá? E aí você faz o mesmo. Seu colega desenha um, sempre tem que ser de par, né, gente? Seu colega desenha um e você tenta acertar quais são as coordenadas do barquinho dele para tentar afundar, beleza? E aí, se a gente fosse jogar aqui na aula agora, qual seria a coordenada que se encontra os meus barquinhos? Você tá vendo? Não tá vendo não, né? Para você tentar adivinhar. Fala qual o seu palpite. Quais são as coordenadas que você daria para tentar afundar os barquinhos da GIS? Lembrando que eu coloquei só 2 barquinhos. Barquinho A. Qual é a coordenada, então, que você teria que falar para afundar o barquinho A da GIS?
lembrando que eu devo obedecer o par ordenado, tá bom? Que seria um valor de x e um valor de y, abscissa e ordenada. Bom, então se nós formos analisar, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então aqui, ó, do 4 ao 5, eu tenho um barquinho, ó. Então seria abscissa 4 com ordenada 3. Então se você tivesse falado que o barquinho A estivesse na abscissa 4 e na ordenada 3, você conseguiria afundar o barquinho da Giz, ó, tá? Mas um barquinho não precisa ser só de um quadradinho, pode ser até de 3, né? Até eu gosto de brincar quando é esse jogo da batalha naval. E qual seria a coordenada, então, do outro barquinho, do barquinho B? Aqui o barquinho B. Ó, então ele tá, sempre eu olho primeiro em relação ao eixo das abscissas. Abscissa, ó, 5, negativo, né? E ordenada, menos 3. Então, para você afundar o barquinho B da Giz, você teria que falar abscissa menos 5 e ordenada menos 3. Aí você conseguiria afundar o barquinho aqui, tá? Então, só uma simulação para você de como funciona o jogo Batalha Naval, ok? Agora nós vamos tentar localizar, então, alguns pontos que eu vou colocar aleatoriamente aqui e você vai falar para mim qual é, então, o par ordenado que representa a localização desse ponto ali no meu plano cartesiano. Vamos lá? Gente, então, ó, eu trouxe aqui 4 bandeiras, tá? Aí eu vou colocar, então, essas bandeiras aqui no meu plano cartesiano, tá? Simulando que é uma praça, outra é uma igreja, outra é um shopping e a outra é o quê? Um campo de futebol. Pode ser? Ixi, eu já esqueci a ordem, gente. Mas, enfim, aí eu vou colocar essas bandeiras aqui no meu plano cartesiano e você vai tentar adivinhar não, vai identificar, né? Porque eu vou olhar ali, vai identificar qual é o par ordenado que representa essa respectiva localização. Então vamos lá, ó, nem lembro mais, a primeira então uma praça, ou não é? Sei lá, essa primeira bandeira, eu vou colocar ela aqui, ó, nesse ponto. E aí, você consegue identificar qual é essa localização? Qual é esse par ordenado? Ó, 5 que tá no eixo, porque primeiro eu olho para os eixos das abscissas. 5, então, do eixo das abscissas, ó, 5. E quem é o eixo das ordenadas? Qual é o valor referente ao eixo das ordenadas? 5 com 2, ó, tá bem em cima da linha, tá? 5 e 2. Então, vamos colocar que representa a bandeira A, ok? Vamos até colocar aqui, deixa eu tirar a bandeira e pôr aqui. Bandeira A. Ó, bandeira A, que eu nem lembro mais a ordem que eu falei os lugares, mas a gente faz assim, ó, bandeira A. Agora, a bandeira B, eu vou colocar aqui, ó, bandeira B. Por que eu não escrevi já, né, gente, antes de eu colocar? Olha, bandeira B, para aí, bandeira B. Qual é, então, o par ordenado que representa essa localização da bandeira B? Bandeira B, então, ela está localizada, ordenada e abscissa. Qual é a ordem mesmo, gente? Posso trocar? Não, tenho que falar abscissa primeiro. Então, a abscissa, ó, tá no menos 5, ó. Menos 5 da abscissa. E qual é a ordenada? Vamos olhar a linha aqui, ó. Ordenada menos 4, tá? Menos 5 e menos 4, então. Vou colocar agora a bandeira C. Ó, bandeira C. Deixa eu ver onde eu vou colocar a bandeira C. Vou colocar ela bem aqui. Eita, aqui não. Vamos colocar aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá dando pra ver a bandeira C onde ela está? A bandeira C, então, está em qual par ordenado? Ó, a abscissa. Tá vendo aí, gente? Ó, vou tirar um pouquinho, ó. Ela tá bem aqui, ó. Ela tá bem aqui, ó. A abscissa 4, ó. Tá aqui, né? Então, a abscissa vai ser 4. E qual vai ser a ordenada? 4 com menos 3, ó. Menos 3. Então, vamos colocar ela de volta, senão você não ia conseguir identificar, né, gente? E por último, vou colocar, então, a bandeira D no segundo quadrante, que eu não coloquei ninguém ali. Então, vou colocar a bandeira D aqui, ó.
Dá para ver onde é que ela está localizada, a bandeira D? A bandeira D então está no -3, ó, -3 das abscissas. Bandeira D, ela está no -3 e a ordenada aqui é o 1. Ok? Então veja como que eu posso fazer uma brincadeira, um joguinho, para eu conseguir identificar quais são os pares ordenados que representam a localização no plano cartesiano. Ok, gente? Vamos fazer mais um exemplo antes de finalizar essa aula? Vamos lá? Gente, agora ó, eu tenho as 4 bandeiras aqui de novo, ó. A, B, C e D. Só que agora eu vou fazer o processo contrário. Quero ver se você entendeu mesmo esse conteúdo, tá? Então, ó, eu já trouxe as localizações aqui no plano cartesiano, ok? E eu preciso que você coloque as bandeiras nos seus respectivos lugares. Na verdade, eu vou colocar para você, mas você vai dar indicação aí pra Giz. Será que você consegue? Ó, a bandeira A, ela tem que estar no par ordenado 0 e 2. Lembrando que o 0 é referente ao X, que é o eixo das abscissas, e o 2 é o eixo das ordenadas. Cadê a bandeira A? Tá aqui. Onde vai essa bandeira A, então? Fala aí pra Giz, onde que vai? Você tá falando? Então fala mais alto, que eu não tô ouvindo ainda. Ah, agora sim. Então, 0 e 2 é em cima do eixo X, porque quando for 0, gente, significa que vai ser em cima do eixo. Então, é 0 que é em cima aqui do eixo, ó, porque onde está o 0 aqui, lembra que eu falei da origem? Com o 2dy. Então, vai ficar 0dx com o 2dy. Então, a bandeira A vai estar fincada lá no 2dy, tá? Porque, ó, o x está representando o ponto 0 e o 2 está representando o ponto y. 0 e 2. Então, aquele ponto é o A, tá bom? 0 e 0, o ponto B. Onde mesmo que é esse ponto, essa coordenada 0 e 0? É bem na origem, gente, porque é bem no cruzamento dos dois eixos. Então, o ponto B, que a bandeirinha está aqui, eu vou colocar, então, bem na origem, que é onde se dá o cruzamento dos eixos, tá bom? 0 e 0, certo? Ponto C, 8 e 0. 8 é referente ao eixo das abscissas, que é o X, eixo X. E 0 é o eixo das ordenadas. Então, onde é que fica a bandeira C, gente? Ela vai ficar em cima do 0 ou do 8? O 8 do X ou o 8 do Y? Ah, o 8 do X, olha aqui. Então, a bandeira C vai ficar em cima do 8 do X, ó. 8 do X com 0 do Y. É assim que vai ficar? Ok? Então, ela fica sempre em cima do valor, porque o outro é 0, tá bom? E a próxima? -7, -3. -7, -3, vamos ver. A abscissa -7 tá aqui. Ordenada -3 tá aqui, ó. Então, a bandeira D, ela vai ficar aqui. Tá bom, gente? Então, uma coisa que os alunos sempre têm dúvida é quando estão aqui os casos igual ao caso A e ao caso C, tá bom? Os alunos têm dúvida, é normal. Então, você vai olhar. Aqui, quem é 0? O X é 0. Então, é claro que a bandeira tem que ficar em cima do 2, que é referente ao Y. Então, por isso que eu coloquei a bandeira em cima do 2, ó, tá? E nesse caso aqui, quem é o 0? Tá zerado no Y. E que número que eu tenho? Eu tenho 8 do X. Por isso que a bandeira aqui ficou em cima do 8 do X, tá bom? Se fosse, por exemplo, 3 e 0, onde que ficaria a bandeira? Ficaria aqui em cima do eixo, em cima do pontinho 3, tá bom? Então, sempre quando o par ordenado for assim, um valor e um 0, sempre a bandeira fica em cima do valor, diferente de 0, tá? E seja ele no X ou no Y, você identifica daí. E toda vez, e a única vez, na verdade, né, gente, que ela vai ficar na origem é quando o seu par ordenado for 0 e 0. Combinado, gente? Então, não esqueça que quando eu falo em par ordenado, eu preciso de um valor de X e um valor de Y. Não pode trocar, senão vai dar errado a localização. Combinado, gente? Eu espero que você tenha entendido essa aula, tenha gostado, né, da explicação que eu trouxe aqui para vocês sobre o plano cartesiano, tá bom? E não deixe de colocar aí nos comentários em qual localização que eu estou falando.
Lembrando que eu estou na latitude 23 graus ao sul e longitude 51 graus ao oeste. Vamos ver se você vai acertar a localização da Giz? Ok? E ó, antes de finalizar a aula, de dar aquele tchauzinho, se inscreve no canal da Giz caso você ainda não seja inscrito e deixa o seu joinha. E até a próxima aula. Tchau! Oi, gente! E aí, você jogou Batalha Naval com seu colega? Quantos barcos você afundou então do seu oponente? Depois você me conta aí, tá bom? Você se lembra da aula da Giz, na qual eu utilizei este plano cartesiano aqui para mostrar como que eram as coordenadas? Ah, se você não assistiu, eu vou convidar você para assistir essa aula desse plano cartesiano aqui. Porque na aula de hoje eu vou resolver exercícios envolvendo o conceito de plano cartesiano. Vamos lá? Fazer a explicação então desse exercício que eu trouxe sobre o plano cartesiano, eu quero pedir para você. Quero pedir não, vou fazer uma confirmação com você. Já tá inscrito no canal da Giz? Não tá ainda, gente? Então aproveita para se inscrever para você receber as notificações de todas as aulas que a Giz publicar. Combinado? E ó, deixa o seu joinha. E vamos para a aula. Bom, o que eu trouxe aqui então? Localize no plano cartesiano os pontos. Então veja que aqui eu trouxe 6 pontos, tá? Para que nós possamos localizá-los aqui no plano cartesiano, tá? Mas antes disso, vamos lembrar uns conceitos que eu expliquei lá na aula 1, vamos dizer assim, que eu falei de todos os conceitos assim de plano cartesiano, conceitos iniciais. O que você precisa saber? Aqui, nesse ponto A, eu tenho um chamado par ordenado. Você não pode esquecer disso mais, agora você vai lembrar sempre disso. Porque você não vai utilizar, gente, ó, você não vai utilizar só o conceito aqui de plano cartesiano, localização no plano, somente aqui nesse conceito, nesse tipo de exercício de localizar. Em vários outros exercícios vão aparecer por aí na sua vida escolar, vamos dizer assim, que você vai ter que utilizar o famoso plano cartesiano. Tela no ensino médio para montar gráficos, gente. Você utiliza isso aqui, ok? Para fazer sistemas. Quem não assistiu a aula na qual a Giz explicou os sistemas de equações? A resolução de um sistema também pode ser pelo meio do plano cartesiano, que aí nós falamos então que é a resolução por meio do gráfico, tá? Então, vai prestando atenção aí. Par ordenado. Então, quando eu digo par ordenado, eu estou me referindo então, ó, a um valor de x que representa então o eixo horizontal, que é chamado eixo das abscissas, né, gente? Não é abscissas. E um valor de y, que representa, então, o eixo vertical, que já tá até marcado aqui. E o x eu não marquei. Eita! Bom, então, ó, só lembrando, então, mais um item, tá? Para você desenhar o plano cartesiano, então, fazer esses eixos aqui, que o plano cartesiano é todo esse sistema que eu tô montando aqui. Tá? Ele é composto, então, por duas retas que são perpendiculares, né? Que elas se cruzam, esses dois eixos aqui, eixo X e eixo Y, tá? E na hora que você vai colocar, então, esses pontinhos, que você vai numerar a sua reta, lembra que a distância de um para outro tem que ser sempre a mesma. Da Giz tá bom, né? Tá bem pertinho do outro, né? Tá... Vamos ver, tá, né? Ah, gente, fiz sem régua. Ó, tem que me perdoar, estão um milímetrinho sobrando. Ó, então, na hora de colocar, então, os valores, ó, a direita do eixo, lembrando que no cruzamento deles é o ponto 0, 0, né, que é a origem do nosso eixo. Aqui, então, eu tenho o... Olha, então, eu já coloquei... Ah, aqui foi até menos 6, aqui foi até 6, aqui foi menos 5 e 5. Tudo bem, gente. Aqui o que deu aqui no quadro da Giz hoje. Tá bom? Então, sempre você vai começar a resolução assim, montando o seu eixo aqui, eixo das ordenadas, eixo das abscissas, tá? Que é o x e o eixo y. E agora nós vamos pensar nos pares ordenados. Quem é o par ordenado que compõe o ponto A? O ponto A, ele é composto pelo par ordenado 3,
5. Lembrando, então, que esse 3 é o eixo X e esse Y é do eixo... Esse 5 é do eixo Y. Eu querendo responder logo. Então, o par ordenado que vai compor o ponto A vai ser 3, 5. Então, 3 da horizontal, que é o nosso eixo X, tá? Ele vai se juntar lá com... Cadê a régua, produção? Tá torto aqui, ó. Ele vai se juntar lá com o 5, ó, do eixo Y. Tá bom aí, produção? Tá torto, né? Ninguém traz uma régua pra mim, gente. Tô fazendo exercício sem régua, hein? Ó. Então, aqui, na hora, então, que você ligou o ponto 3, o número 3 que foi lá do eixo X, ele vai se ligar com aquele 5 que veio do eixo Y. Ele vai formar, então, o nosso ponto A. Ok? Olha que tranquilo que é localizar no plano cartesiano. Próximo par ordenado. Menos 2, 1. Menos 2, sempre eu tenho que sair do eixo X, gente. Não vai trocar que vai dar errado? Ó. Menos 2 do eixo X tá aqui. Ele vai se ligar com 1 do eixo Y. Menos 2 vai se ligar com o 1. E aí ele vai formar o ponto B. Tá? Mas e se caso eu confundisse e eu ligasse o menos 2 do Y aqui, o menos 2 do Y com 1 do X, aonde ia sair o seu ponto B aqui, ó? Daí ia dar errado. Então, por isso que existe o par ordenado, tá bom? Aqui, 4 e menos 4. 4 do X e menos 4 do Y. 4 do X, cadê o menos 4 do Y? Tá aqui, ó. Então, vamos lá, fazendo sem régua. Imagina, gente, vocês pararam para pensar, se eu errar, então, esse par ordenado aqui, né, que trabalha lá no sistema de coordenadas, então, ao invés de eu falar que a pessoa tá na latitude tal, longitude tal, eu troco, eu não lembro a ordem, eu troco, vou falar que ela tá em outro lugar do mundo, não é? Tem que tomar cuidado, então. Ó, então aqui formou o ponto C, que é o par ordenado 4 menos 4. Desconsidero que deu um tortadinho ali, mas tá tudo bem. O ponto D, ele é menos 1 e menos 1, então menos 1 do X, cadê? E menos 1 do Y, ixi, tá encostadinho aqui, ó. Onde tá ele aqui? É que esse 1 ficou muito grande, gente. Deixa eu desenhar ele menor. Vou fazer o traçadinho aqui. Aqui, então, eu tenho o ponto D. Agora, o ponto E, ó, 0 e 3. Aqui, gente, tá o que a maioria dos alunos vão errar, que fica na dúvida. 0 e 3 é 0 de X e 3 de Y, não é? Como não dá pra eu marcar no 0, porque só vou marcar nesse ponto aqui do meio, gente, se for 0 e 0 par ordenado, tá? E quando é assim, 0 e 3 aqui no caso, eu vou marcar em cima desse 3. E esse 3 é de quem? É do Y, não é? Então, eu vou marcar lá em cima do 3 do Y, ó. Porque seria, ó, 0 do X e iria se ligar, ó, com o 3 do Y. Fica em cima do eixo, tá bom? Então, aqui eu tenho ponto E, em cima do eixo, né? Porque não tem como eu tracejar aqui em cima do eixo. Mas se você quiser fazer uma linha imaginária para não esquecer. E o F? O F é 2, 3. 2 de X vai se ligar com o 3 dy e vai formar o ponto F. Ó, a produção tá mandando acrescentar um ponto G aqui, ó. Um ponto G que é 2, 0. E aí, gente, onde vai ficar esse ponto 2, 0? Consegue identificar, ó? Valor de X, valor de Y. Tá ao contrário desse. Esse eu tinha o valor do Y e era 0 no X. Aqui eu tenho o valor do X e é 0 no Y. Então, 2 de X, ó, 2 de X tá aqui. E 0 do Y. Então, seria em cima do eixo. E aí, quando é em cima do eixo, eu marco em cima do próprio número que eu tenho. Então, aqui eu teria o ponto G. E mais um que eu vou acrescentar agora, gente. Um ponto H. Qual será o ponto H que eu vou acrescentar aqui? Muito bem, para você que falou que eu vou acrescentar o par ordenado 0 e 0. E aí? 0 e 0? Onde que eu vou marcar mesmo? Ah, muito bem. Bem aqui, ó, no cruzamento dos dois eixos. 0 e 0, que daí é 0 de X e 0 de Y. Então, aqui eu teria o meu ponto H. Olha, então, gente, tenho todos os pontos, então, localizados aqui no meu plano cartesiano. Viu como que é tranquilo trabalhar com plano cartesiano? Lembra dos pares ordenados e coloca, então, aqui os seus respectivos pontos. Ok? Vamos fazer mais um exercício? Vamos lá? Gente, olha o segundo exercício, então. Eu trouxe, então, um plano cartesiano, né?
E aqui nesse plano cartesiano eu trouxe um triângulo, tá? E agora, o que eu trouxe de pergunta? Olha ali. Observe o triângulo ABC no plano cartesiano e responda. Quais são as coordenadas? O que eu quero dizer, gente, com coordenadas? É o par do ordenado, né, que representa a localização daquele ponto. Isso que eu vou precisar descobrir. De cada um dos seus vértices, tá? Vértice, para quem não se lembra, é a pontinha, né, do triângulo aqui, ó. Esse aqui é um vértice, esse aqui é outro vértice, aqui tem outro vértice. Tá bom? E aí? Você já consegue perceber qual é a coordenada do ponto A? Qual é o par ordenado, então, que representa ele? Lembrando que o par ordenado tem que ser o valor do x primeiro, depois eu ligo com o valor do y. Ó, qual é, então, o valor do x que veio aqui de baixo, ó? Não veio aqui do 3, ó? Ele subiu do 3 e se ligou com quem, gente? E se ligou com o 4. Ó, então, o par ordenado do ponto A, ó, é 3 aqui do x. Então, vai ser 3 do x e 4 do y. Eita! Aí, ó, como é bonitinho agora. Ok? Então, já descobri uma coordenada do ponto A. E a do ponto B, já consegue identificar? Ele é 3 do x também e ele se ligou com o 1 do y. Então, o par ordenado que representa esse ponto B, então vai ser 3 de x, 1 de y. Ok? E o ponto C agora, gente? Tá tranquilo, não tá? Ó? É 6 que ligou... né? A produção tá um pouquinho torta aqui, né? Mas tá bom, ó, gente. Ah, vocês perdoam a Giz, né? Tá um pouquinho torto, só nesse um pouquinho assim. Então, ele é 6 do x ligou com quem? Lá com 1 do y. Então, esse meu ponto C, ele é 1 e 6. Pronto, respondi, então, a minha primeira questão, que era para localizar, então, para identificar as coordenadas de cada ponto. Ponto C. Ei, ficou bonito agora. Beleza. E a segunda questão? Como você classificaria esse triângulo? Então, gente, você assistiu a aula na qual eu expliquei sobre a classificação dos triângulos? Ele tem duas classificações, quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Caso você não tenha assistido, volta lá, porque é muito importante você saber essa classificação, porque aqui de plano cartesiano tem vários exercícios que pedem isso daí, tá bom? Então, você vê aqui que eu nem falei classificar o triângulo. De que jeito? Dos seus ângulos ou dos seus lados? Vamos fazer dos dois jeitos, então? Classificando de acordo com os seus lados e de acordo com os seus ângulos, tá? De acordo com os seus ângulos tá fácil, não tá, gente? Por que que tá fácil? Quando eu tenho, então, aqui, ó, um quadradinho mesmo, como que é o nome desse triângulo que tem aquele quadradinho? Que ângulo que é aquele ali mesmo? É um ângulo de 90 graus, então ele tem um ângulo reto. Então, de acordo com as medidas do seu ângulo, ele se chama triângulo retângulo. Então, eu tenho aqui uma resposta, então, olhando para os seus ângulos, ele é um triângulo retângulo. E agora, se eu fosse olhar para os seus lados, gente, qual é a medida de cada lado? Será que dá para perceber já? Ó, eu tenho aqui esse lado BC aqui. Ele tem qual tamanho? Quantas unidades? Ó, aqui é uma unidade, 2, 3. Ele vem daqui até aqui. Então, ele teria aqui 3 unidades, não é? E aqui em cima, ele teria quantos? Ó, ele começa no 1, ó, começa no 1, vai até o 4. Então, ele tem 1, 2, 3 unidades também. Então, ele já tem 2 lados iguais. E esse lado aqui, ele é bem maior, né, que 3. Então, se ele tem 3 unidades aqui nesse lado, 3 unidades aqui nesse lado, como que eu já classifico se eu tenho um triângulo que tem 2 lados iguais? Como? Olhando para os seus lados, ele vai receber o nome de triângulo isósceles, então. Se eu perguntasse aqui na questão, né? Então, eu vou falar aqui embaixo, aqui, ó. Vou puxar uma flechinha e vou falar que ele é um triângulo isósceles, tá? Porque ele tem, então, os 2 lados iguais. Então, ele é um triângulo retângulo e isósceles. Tá bom, gente? Lembra, então, da aula de classificação de triângulos que a Giz fez, tá? E o que mais que nós podemos fazer de plano cartesiano? De triângulo é só. E você conseguiu entender como que faz, então, os exercícios quando eu falo de localização no plano cartesiano, como eu localizo os pontos? Lembra que a Giz falou? Você não vai aprender só o quê? Você está no 6º, no 7º ano? Você não vai aprender só aqui nessas séries.
vai ver lá no 8º ano quando você trabalhar com sistema de equações, lá no 9º ano, lá no ensino médio quando vai montar gráficos, tá bom? Então presta bem atenção, se não conseguiu entender muito bem, volta à aula, tenta entender de novo, qualquer coisa deixa aí nos comentários que a Gi sempre responde os comentários na medida do possível, tá bom, gente? Não fica bravo se eu demorar um pouquinho, mas eu sempre vou responder. Combinado? Então, ó, só pra garantir, vou perguntar, você já se inscreveu no canal da Giz? Ó, aproveita agora, clica aqui no cantinho, tem uma estrelinha no cantinho da tela. Clica nela que você já se inscreve no canal da Giz, ok? E deixa seu joinha. E até a próxima aula, gente. Tchau! Aqui eu vou deixar uma lista de presença para vocês assinarem. Eu preciso que vocês assinem essa lista de presença e quando pedir o código está aqui, MQ17511S1. No mais, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.